O Chimaev falou que quer subir de categoria, quer abandonar os pesos médios e quer lutar na 93. Desafiou o Poatan mais uma vez e sobrou até pro Glover Teixeira, que já está aposentado há um bom tempo. Essa seria a segunda subida do Lobo, né, que já subiu de categoria uma vez pela necessidade, estava ficando muito doente, estava complicado bater peso, mas agora essa próxima subida seria mais uma vontade própria mesmo, porque no off ele pesa 90 e tantos quilos, então não precisaria nem cortar peso quase, se não fizesse um trabalho de ganho de massa ali. E eu sinto um pouco de falta da galera que queria bater recordes na própria categoria, né? Que nem o Demetrius Johnson, por exemplo, né? O Kamaru Usman, que limpava a categoria e queria bater recorde de defesa. O próprio Anderson Silva fez isso, né? Hoje as coisas mudaram um pouco. Antigamente quase ninguém era duplo campeão. Depois teve o Conor, Cerrudo, né? Só algumas pessoas. E agora parece que o cara ele vira campeão já pensando em a categoria de cima, já pensando em ser duplo campeão, triplo campeão, né? Que nem o Poatan. E o Chimaev é um cara que chegou no UFC muito ativo, né? Na pandemia, até pegou uma luta em 2 semanas lá, depois lutou de novo, e depois se tornou muito inativo. Você pegar o Chimaev, ele lutou uma vez em 23, uma vez em 24 e uma vez em 25, né? Tá lutando praticamente uma vez por ano, e é um cara que tem jogo pra lutar mais do que isso, não é um cara que sai na porrada, que toma muito dano, né? Tirando aquela luta com o Durinho, é um cara bem conservador ali, que derruba e tal, poderia lutar tranquilamente, no mínimo, 2 vezes por ano. Eu acho que ele poderia ficar nos 84, não há essa necessidade de ir para 93, mas se a gente parar para pensar também, o 84, né, o peso médio, tá meio que num limbo ali, porque se você pensar comigo, o próximo desafiante é o Imavov. Cara, é um cara que não tem muito, um cara que não vende, um cara que não fala muito, um cara meio sem graça, né, não um cara que vai... o Chimaev falou sobre isso também, falou que ele quer lutas mais rentáveis. Cara, uma luta que o Imavov, ninguém quer ver o Imavov lutar, né? Eu acho que talvez se o Caio tivesse vencido Imavov, uma luta que teria mais apelo ali, até pelos brasileiros e tudo mais, por eles já terem treinado junto. Eu acho que ele treinou com o Imavov também, mas, que não falei, é uma luta que não tem muito apelo. E se a gente olhar pro resto da categoria, a gente tinha o Rainer the Reader, que tava ali com uma sequência de vitórias legal. Eu até achei que ele venceria o Brandon Allen, e depois lutaria pelo cinturão, mas perdeu, e agora o Brandon Allen ganhou. Brandon Allen versus Chimaev, esquece também, uma luta que não venderia, acho que ninguém gostaria de assistir. E os grandes nomes do peso médio estão meio que fora de ação, né? Que nem o Adesanya, que tem um nome bem famoso ali, tá em derrotas, né? O Whittaker já perdeu o Chimaev também. Essa fase dessa galera tá passando já. A gente tem o Fluff, que era para lutar com o The Reader, acabou saindo, né? Faz tempo que não luta. Eu acho que o Fluff é um cara que tem grandes chances de talvez se tornar campeão, de trazer um trabalho pro Chimaev ali, um cara que quer dar muito bem, bota pressão, tem um gás muito bom também. Agora vai lutar com o Sean Strickland, né? Então, se o Strickland vencer essa luta, é um cara que apela, fala bastante das entrevistas, poderia vender muito uma luta com o Chimaev, mas não é um cara que merece, vamos ser sinceros, né? Um cara que perdeu 2 vezes pro Duplessis, a última luta entregou uma luta feia, sem graça, então dá o Strickland pro Chimaev, não sei, acho que é um jogo que não casa também. Eu sempre ouço a galera falando, o Strickland tem um wrestling muito bom, só que ele não mostra, até o Ankalaev falou isso. Mas, cara, eu acho que não faz sentido, né? O cara tem um wrestling bom, tá no UFC há anos e nunca tem mostrado isso. Ou ele é muito burro de não usar o que ele é bom, ou ele simplesmente não é bom, né? O cara é bom no treino, mas na luta não consegue desenvolver aquilo. Então eu não sei como se desenrolaria uma luta do Strickland contra Chimaev, né? Eu costumo dizer que o Strickland é o Michael Bisping 2.0. Aquele cara fica boxeando ali, chutando, é aquilo. O cara não nocauteia ninguém, não finaliza, não derruba. Fica naquele joguinho feijão com arroz e vai ganhando dele. Então acho que seria uma luta legal pelo trash talking, mas não seria uma luta boa e acho que sem chance do Strickland bater o Chimaev. E se o Fluff ganhar, cara, é uma luta interessante em termos de habilidade, só que eu não sei se é uma luta que venderia muito. Talvez o Fluff, acho que é meio americano, meio mexicano, não sei, talvez uma luta na Casa Branca, mas acho que não tem muito apelo também. Então pensando na grana, no apelo ali, na galera querendo assistir, é mais interessante o Chimaev subir de categoria. E teve até a conversa dele lutar com o Poatan e tudo mais, só que eu acho que o UFC não sacrificaria uma mina de ouro deles, né? Uma vaca leiteira deles, né? O Poatan ou o Chimaev. Então o caminho mais inteligente seria subir Poatan para os pesados, para lutar com o Gane, por exemplo, já falei sobre isso aqui no canal, inclusive se está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, mas seria muito interessante o Poatan subir para os pesados, porque agora vai lutar com o Berg, com o Jiri pela 3ª vez, não faz sentido, ia hypar pra caramba, e aí se o Chimaev subir para 93, colocar um Chimaev contra o Jiri, por exemplo, ou colocar um Chimaev contra o Carlos Ulberg, e daí eles teriam uma vaca leiteira no 93 e nos pesados também.
E eu já falei pra vocês, o Poatan bateu o Gane, depois uma puta luta contra o Tom Aspinall, não, talvez na Casa Branca, não sei, porque o Donald Trump falou que é 8, 9 lutas, disputas de título lá, né? Então seria uma boa, se o Chimaev quer de fato subir, sobe o Poatan, sobe o Chimaev e daí faz um GPzinho, né, pra galera do 84, Imavov versus Fluff. Seria uma luta, acho uma luta interessante, que eu acho que o Fluff vence, mas esse seria o caminho. Acho que casar Poatan com o Chimaev não seria inteligente do UFC fazer isso. Eu acho o Chimaev muito duro, né, tem um jogo, cara, muito sólido, queda muito bem. A gente viu o que ele fez com o Usman, né, que é um cara que não se queda facilmente, cara, quedou fácil, entra pra fazer o que tem que ser feito, né, passou o carro no Duplessis, que é um cara que venceu o Strickland 2 vezes, por isso que eu falo que não é interessante a gente casar Strickland com Chimaev, mas eu acho que a melhor escolha é essa, é Poatan subir e Chimaev subir, até pra dar uma movimentada na categoria, porque eu não vejo ninguém do 84, né, o Fluff um pouquinho mais, mas, cara, sem chance de vencer o Chimaev. Então ele subindo para 93, eu acho que ele pode trazer lutas mais competitivas na 93, né, até pela força física da galera, do que no 84, que ele vai passar o carro em geral. Agora me fala aí o que você acha. Você acha que o Chimaev deve subir, deve continuar no 8-4? Em uma eventual luta com o Poatan, quem que venceria? Chimaev ou Poatan? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.